Bem, retomando os trabalhos da edição Nordeste do Security Leaders, nós teremos agora a apresentação de mais um case de sucesso da Check Point. Sua jornada para a nuvem de maneira segura. Conosco, o Security Engineer Ricardo Barcelar e o Territory Manager da Check Point, Carlos Silva. Olá, Ricardo, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Ângelo. Obrigado pelo convite, certo? É um prazer estar aqui fazendo parte do evento com vocês. E de onde você está falando, Ricardo? Eu atualmente estou baseado em Fortaleza, então estou falando daqui, apesar de ser de Recife, mas tudo pertinho, né? Bem próximos, né? Todos irmãos. Isso. Que bom. E o Carlos Silva, boa tarde, Carlos. Boa tarde, Ângelo. Tudo bom? Prazer em participar desse evento aqui, prestigiar. O prazer é todo nosso. E você fala de onde? Fortaleza, Ceará. Minha terrinha maravilhosa. Delícia. Muito sol por aí? Muito sol, nascido e criado na terrinha. Então tá bom. Então agora é com vocês, boa apresentação. Vocês dispõem de 20 minutos, ok? Obrigado, Dividam Ângelo. Como acharem melhor. Boa tarde a todos. Deixa eu só alinhar aqui. Vamos lá? Boa tarde a todos, eu sou Carlos Henrique, eu sou Territory Manager da Check Point, sou responsável pela operação da Check Point no Norte e Nordeste. Viemos aqui falar sobre um tema já bastante discutido hoje, né, e será bastante discutido nos próximos anos, né, creio que praticamente todos os eventos de tecnologias nós vamos ter que falar de nuvem, o quão questionável, né, o quanto desafiador é essa nossa jornada para a nuvem, né. Por que desafiador? Nuvem é algo do nosso dia a dia. Nós já utilizamos nuvem praticamente todos os dias, seja como pessoa física, seja como pessoa jurídica, através de compartilhamento de informações, através de armazenamento de arquivos. Então, isso já faz parte do nosso dia a dia, né? Só que o que aconteceu após a pandemia é que começamos a intensificar cada vez mais essa jornada e essa mudança para a nuvem. E isso é muito desafiador para o mercado hoje, porque estamos preparados para isso ou não, né? Surgiu uma demanda muito forte, né? Nós da Check Point fomos acionados constantemente por causa da pandemia, por si só, através de trabalhos remotos, grandes hospitais, trabalhando através de telemedicina, através de educacional. Então, digamos que todas as verticais hoje de mercado, ela acabou se posicionando como se não tivesse 100% preparado para esse novo ambiente. Então, eu vou pegar alguns questionamentos aqui, eu vou surgir um pouco do tema, essa vai ser a nossa dinâmica de apresentação, participar um pouco aqui do que seria a nuvem, se realmente estamos preparados ou não, e o Ricardo, ele vai passar para a gente um pouquinho como é o posicionamento da Check Point dentro desse cenário tão desafiador que é o cenário de nuvem hoje, tá? Aqui é uma imagem bem interessante, que é uma cidade que decreta o isolamento total para lutar contra o coronavírus, porém os robôs podem ir e vir. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós já estamos, né, nada disso é novo, nós estamos trabalhando já com isso há muito tempo, a transformação digital é algo que já vem vindo no decorrer dos anos, porém, veio se intensificando cada vez mais nos últimos anos, e com o Covid nós precisamos nos reinventar, praticamente. A gente precisa estudar uma nova maneira de se administrar ambientes corporativos, porque a infraestrutura de antigamente não é a infraestrutura de hoje. Então, nós precisamos estudar constantemente, nós da Check Point estamos estudando constantemente, nós precisamos passar essa visão para o mercado, de que o mercado precisa estudar constantemente para poder entender quais são as tendências de mercado e como o mercado está se posicionando referente a isso. Temos tempo para isso? Tínhamos antes da pandemia. Após a pandemia, o comportamento do mercado foi completamente diferente, foi completamente atípico. Então, todas as empresas estão pensando nisso. Há um tempo atrás, a gente tinha alguma certa rejeição em algumas verticais, principalmente vertical de governo, a gente tinha uma rejeição em colocar os seus dados na nuvem. A gente já viu que o cenário mudou completamente dos últimos anos. Então, o posicionamento deles é um posicionamento completamente diferente. Eles veem as necessidades, eles também viram os ganhos referente a isso, e a gente precisa estar preparado para esse novo ambiente, tá? Uma informação bem interessante, tá, seria o seguinte, riscos globais, a segurança cibernética já estava entre os 5 maiores riscos globais antes da pandemia.
Depois da pandemia, a gente já começou a ver um cenário completamente diferente. Começou a se intensificar isso cada vez mais. Quando você coloca os seus dados na nuvem, você está começando a compartilhar uma informação com terceiros. Essa informação está sendo compartilhada, os seus dados estão sendo compartilhados da menor maneira possível ou não, né? Os hackers, eles estão começando a explorar essas vulnerabilidades para poder atacar o ambiente corporativo de vocês. Está muito mais fácil, pela falta de conhecimento e a falta de alinhamento estratégico em nuvem e segurança, eles estão começando a explorar esses ambientes de uma maneira muito mais forte. O vazamento de informação está acontecendo de uma maneira mais forte. Você vê aí, após a aplicação da LGPD no Brasil, né, mesmo que parcialmente, a gente já vê aí dezenas de empresas com vazamento de informações, a gente já vê isso acontecendo de uma maneira muito mais comum. Então, a gente precisa estar preparado para esse tipo de ambiente. Tá? Pós-Covid-19, o desafio de cibersegurança vai aumentar cada vez mais. Por quê? Né? Porque a gente ainda tem uma metodologia muito forte voltada para a detecção. Né? O mercado, as organizações, eles não estão mais sujeitos à detecção. O ambiente, ele precisa estar pensando em prevenção o tempo todo. Detecção é uma tecnologia, é uma feature, é uma necessidade do passado. Hoje, se você não trabalha com prevenção, você vai ter grande dificuldade dentro do seu ambiente, porque depois que o malware já está dentro do seu ambiente, já é tarde demais. Onde é que a gente vê isso, Carlos? Aqui é um cenário bem interessante, um slide bem compartilhado pela Checkpoint, que é o quê? Dentro das pesquisas, né, a maioria das empresas hoje no mundo, não falo só de Brasil, nem de Nordeste, eu falo no mundo, a maioria das empresas ainda estão com um conceito voltado a IPS. IPS é tudo aquilo que já existe no mercado. IPS é um atrelamento à detecção. Você cria você detecta algo, cria uma assinatura e algo é criado para poder conter qualquer tipo de ataque que já é conhecido no ambiente. Só que isso é uma tecnologia de 10 anos atrás, né? Isso foi uma vulnerabilidade de 10 anos atrás. O mercado, ele está crescendo cada vez mais e de uma maneira muito rápida. Hoje a gente está falando de multivetores de acesso. Hoje a maioria dos dados importantes de vocês estão no dispositivo móvel, né? Hoje a gente está falando de IoT, diversas vulnerabilidades detectadas em ambientes hospitalares, diversas vulnerabilidades detectadas em ambientes industriais que estão sendo explorados pelos hackers, né, pelos atacantes, pelos malwares diariamente. Então, se você ainda tem um conceito de detecção, é melhor se autoavaliar dentro desse cenário, porque a gente precisa evoluir junto com as gerações de vulnerabilidades, de ataques e ameaças que vem acontecendo no nosso dia a dia, tá? O mundo e a tecnologia, as vulnerabilidades, as aplicações, né, as soluções, as ferramentas estão ficando cada vez mais complexo, né? A complexidade está aumentando cada vez mais, a complexidade está cada vez mais crescente. E esse é o pesadelo da maioria dos gestores, né, da maioria das empresas. Será se eu estou acompanhando esse ambiente? Será se eu estou acompanhando e tendo a ciência de que os meus CIOs estão acessando dados sensíveis através de mobile e eu não tenho uma solução para isso? Se meus e-mails estão numa nuvem e eu não tenho solução para isso, né? Nós precisamos nos readaptar para entender que as vulnerabilidades e as verticais de vulnerabilidade, as verticais de ameaças estão sendo criadas diariamente. Nós precisamos saber que existe tecnologia para conter esse tipo de problema. E aqui, eu gostaria de deixar uma pergunta para vocês, né, um contexto para todo mundo fazer um momento de reflexão, todo mundo está migrando para IaaS, para nuvem, em grandes provedores de acesso, muita gente está indo para grandes provedores de e-mail através de soluções e SaaS, e vem uma pergunta, vocês estão seguros? Vocês estão cientes do compartilhamento de responsabilidade entre esses provedores de soluções para vocês? Né? Vocês realmente lêem aqueles contratos de 100, 200 páginas disponíveis para poder identificar quem é a responsabilidade de quê? Os seus funcionários, eles estão capacitados para trabalhar em ambiente nuvem? Então, eu acho que esse é a grande pergunta que nós devemos nos fazer diariamente diante de constante mudança, tá? Então, eu deixo a palavra para o Ricardo, para que ele consiga endereçar como a Checkpoint se posiciona no mercado como um todo. Fica contigo, Ricardo. Maravilha, Carlos, obrigado.
Então, assim, aproveitando o gancho, né, dessa questão de adoção para a nuvem, né, por onde que a gente começa, né, o que eu preciso pensar e endereçar quando a gente pensa nesse movimento para a nuvem, tá? Então, assim, primeiro é o quê? Desenhar uma segurança com múltiplas proteções, certo? Utilizando aqui o que a gente considera, né, de 5 passos fundamentais ali para sua segurança. O primeiro, a prevenção do conhecido, que é aquilo que Carlos comentou no começo, né, de que muita gente está ali ainda naquele conceito do IPS, que é aquilo que eu já tenho uma assinatura, por exemplo, o antivírus, o IPS, então, assim, é algo que já é conhecido. Depois, evoluindo, indo para a prevenção do desconhecido, certo? Se prevenir contra ameaças de zero day, ameaças direcionadas, né, e mais evoluídas, que podem atingir, de fato, o seu negócio. Seguindo em frente, né, o próximo passo seria o quê? Prover acesso zero trust, né, para em seguida realizar, né, hardening e compliance, certo? De todos esses componentes que você começa a ter na sua nuvem. Tá? E por último, quando falamos em nuvem, né, que é muito mais sobre aplicação, né, e menos infraestrutura, né, comunicação entre aplicações, APIs, né, e como proteção do próprio código fonte, né, como próprio código da aplicação. Tá? Então, assim, com a chegada da nossa situação atual, de pandemia, a transformação digital está sendo bastante acelerada, né? A gente teve que prover acesso remoto para todos os funcionários, né? Hoje o pessoal falou que teve que prover acesso para mais de 2.000 funcionários, e agora já está tendo que adotar novamente o acesso para todo mundo, certo? Teve que adotar serviços em nuvem para facilitar esses acessos, né? Utilizar aí múltiplas plataformas, tanto de segurança, como plataformas em nuvem, arquitetura, certo? Então, assim, a ideia, né, é o quê? Surgir a oportunidade, né, para avançar com proteções de segurança, né, e o grande ponto aqui é o quê? É a consolidação dessa arquitetura de segurança, é diminuir o leque e a complexidade, né, e por último, sair o quê? Sair daquela mentalidade de detecção, como o Carlos muito bem colocou, e ir para prevenção, certo? E depois disso, o quê? Aplicar esses conceitos quando decidir adotar a nuvem. Tá? O processo de transformação, quando a gente fala de transformação para a nuvem, né, tem que estar sempre atrelado ao seu negócio. O primeiro é o quê? Fazer uma revisão do seu negócio. Quais sistemas eu possuo, né, quais as aplicações, eu já tenho controles implementados, eu preciso criar mais controles, certo? Após fazer essa revisão do negócio, precisamos de uma avaliação da maturidade, né, onde eu vou conseguir decidir se eu vou levar tudo que eu tenho no meu data center para a nuvem ou vou direto para um ponto de DevSecOps, né, e com isso eu evoluo para um Zero Trust e, por último, um gerenciamento de todos os elementos na nuvem. Né, então, assim, principalmente focando em ter uma visibilidade completa, né, e controle contínuo, né, dentro de toda a nuvem. Após todo esse processo de transformação, você vai conseguir dar o próximo passo, que seria o quê? Né? Entender as implicações de segurança dentro da nuvem. A gente precisa entender que toda a infraestrutura muda, né? Eu tenho novos papéis, novas funções, por exemplo, o cara do DevOps, né? Consequentemente também o de DevSecOps, né? E aí você percebe, né, também que a segurança está em níveis cada vez menores e em maior número. Certo? Então, o próximo passo também seria o quê? As implicações ficam mais claras e, com isso, né, a aplicabilidade diferente por caso de uso. Tá? Continuando aqui nos passos, a gente comenta muito sobre fases, né? A primeira fase, a gente começa ali de forma bem uniforme, casual, que todo mundo está começando a adotar e está sendo utilizada bastante por vários clientes, certo? Onde a gente começa a inserir alguns serviços na nuvem, né, como, por exemplo, a replicação da segurança tradicional na nuvem, né, e daí você começa a fazer o quê? Utilizar hiperescalabilidade dentro do seu data center. Né? E o que é a hiperescalabilidade? Né? É eu ter aquela facilidade da nuvem de expandir o poder computacional dentro da minha casa, dentro do próprio data center, certo? O próximo passo seria o quê? Onde eu já seria a infraestrutura híbrida, né? Eu ter ali serviços tanto no meu data center quanto na nuvem. Para, por último,
a gente conseguir realmente botar ali os dois pés, né, a última fase, onde todos os serviços, né, já estariam na nuvem, tá? E aí você já começa a lidar com APIs, gateways de segurança dedicado na nuvem, né, comunicação entre aplicações, e essa agilidade, esse dinamismo que a nuvem tem, acaba ultrapassando a estrutura local, certo? E além disso, você precisa o quê? Precisa pensar nas proteções dentro da nuvem. Tá? A gente utiliza muito o conceito, né, o exemplo do modelo de 4Cs, né, do Kubernetes, onde você tem a segurança do seu cloud provider, que você vai poder definir ali perfis de segurança para seus clusters Kubernetes, né, para os seus containers, e entender o seu código e como lidar com ele. Tá? Após isso, o que a gente tem? Em uma análise final, isso leva a uma arquitetura de segurança, né? Com gateways de segurança, eu já estou completamente dentro da nuvem, já vou ter gateways, proteções de APIs, o acesso remoto, que muito se trabalhou na pandemia, né? Até mesmo clusters, Kubernetes, isso tudo levando o quê? As táticas também de transformação da segurança, né? E quais seriam essas táticas? Basicamente é ser efetivo, né? Primeiro, prevenção com mais alto calibre do nosso Sandblast, que é a nossa solução core, né, contra a prevenção de ameaças, ser hiperescalável, com expansão sob demanda, e a consolidação, né, para eu ter aí uma redução de esforço operacional em relação à segurança bem elevado. O Carlos comentou ali nos slides deles aquela questão de são muitas plataformas, são muitas soluções, né, então assim, tendo essa consolidação realmente é algo que vai facilitar. Então, assim, continuando, né, essa arquitetura, o ideal é que ela seja entre todas as nuvens, né, com todas as cargas de trabalho, trazendo mais segurança e uma melhor acuracidade, certo? Nossa solução hoje, nossa solução de proteção para a nuvem, né, da Checkpoint, ela combina múltiplas funções, né, como segurança de rede, tanto para a nuvem pública quanto para a nuvem privada, né, controle e gerência de postura, certo? Eu vou ter ali proteção para workloads, vou ter proteção para Web API, e o principal ponto aqui também que seria o quê? Cloud Intelligence e Threat Hunting, né? Onde eu vou ter visibilidade do que está acontecendo dentro da nuvem. A gente vai dar uma passada rapidamente aqui sobre cada um deles, né? Então, assim, a gente sabe que apenas firewall protegendo a nuvem não vai ser o suficiente, né? A gente tem ali, por exemplo, controles de regras ou apenas ACLs, não vai garantir uma efetividade na sua segurança. Então, assim, a gente precisa ir além, proteger tanto o tráfego norte-sul como leste-oeste, né? Caso, por exemplo, uma máquina estiver fazendo parte de uma botnet, eu preciso de ali de alguns outros controles, né? Como, por exemplo, uma prevenção de antibot, e assim por diante, antivírus, DLP, né? Vazamento de dados, IPS, tudo sempre de forma automatizada e com gerenciamento centralizado, tá? Aí, beleza, comecei a criar essas proteções para a rede, certo? Você precisa subir o seu nível de segurança para a gerência de postura, né? Com o nosso Cloud Security Posture Management, você vai garantir essa postura contínua, né? Com regulações necessárias, trazendo aí mais de 2.000 regras existentes, tá? Beleza. Continuando seguindo aqui os níveis de proteção, né, avançando, já fiz minha segurança de rede, já garanti o gerenciamento de postura, agora a gente pode avançar para o quê? Proteção de workload, né, com segurança multicamadas, aproveitando ali o aprendizado de máquina, né, para definir o perfil e proteger os seus workloads, certo? Com o nosso Workload Protection, tá? Bom, após todo esse processo, não são etapas de migração para a nuvem e adoção de controles de segurança, a gente chega no nível mais avançado, né? E, mais uma vez, quando a gente fala em segurança em nuvem, é muito mais sobre API do que infraestrutura. Então, a gente traz uma proteção, né, justamente para esse tipo de controle, de forma automatizada, ela se autoadapta às alterações das aplicações, né, eliminando atualizações manuais e ajuste de regras, né? Tudo isso com implementação bem simples e flexível, tá? Tudo bem, comecei a efetuar ali todos os meus controles, né? Eu preciso de quê? Visibilidade. A gente fala bastante em visibilidade que eu só consigo proteger aquilo que eu consigo ver,
né? Então, assim, o nosso Cloud Visibility e Threat Hunting, a gente vai conseguir detectar anomalias de atividades, né, aproveitar o Machine Learning, né, o aprendizado ali de máquinas, pesquisa de ameaças também, né? Vou poder conhecer todo o meu tráfego dentro da nuvem, saber que portas estão abertas naquele meu servidor, saber que regras estão sendo aplicadas a ele, certo? Tudo isso de maneira simples e fácil de usar. A gente vai poder fazer ali um mapeamento de rede, como é que aquela comunicação acontece. Então, assim, esses são alguns pontos aí que a gente precisa ter em consideração quando vai fazer essa adoção à nuvem e as soluções de segurança, tá? E aí, para a gente concluir, né, esse tópico, a transformação digital está acontecendo agora e muito rápido. A gente tem visto isso, a pandemia acelerou esse processo, né, a gente teve que se adaptar, né? Aí, com isso, o panorama de ameaças, né, se transformando em um ritmo igualmente rápido, né? O que traz o quê? Traz a oportunidade de aliar as proteções a essas estratégias, né, digitais com diretrizes de orçamento, tá? Então, assim, essa era a visão que a gente tinha para passar. A gente acabou aqui estourando um pouquinho do tempo, certo? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, convido vocês aí para entrar no nosso stand lá, a gente pode conversar, bater um papo, discutir mais alguma coisa. E, Ângelo, agradeço o tempo, certo? Com você. Muito obrigado, obrigado Ricardo, obrigado Carlos, um forte abraço a vocês e a todos de Fortaleza. Aquele abraço virtual. Obrigado, um abraço. Muito obrigado.